Meus irmãos e irmãs, iniciamos mais uma semana nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro da quarta semana do Tempo Comum, e na qual então nós lemos o evangelista São Marcos, no capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai desse homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e chegaram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesta segunda-feira, dia 30, nós somos convidados a ler o evangelista São Marcos ao início do capítulo 5. Recordemos que desde o início do Tempo Comum estamos lendo em sequência o evangelista São Marcos. Hoje vemos esta passagem que é muito conhecida de todos nós. Jesus que expulsa o demônio deste homem que estava atormentado a ponto de ser impossível até mesmo detê-lo, até mesmo segurá-lo. E ali vemos então Jesus que pergunta qual o nome, e o endemoniado responde: "Legião, porque somos muitos." Os demônios que pedem para ir para os porcos, e assim Jesus concede. Chama-nos a atenção, no entanto, a atitude daqueles que eram desta mesma cidade, porque diz que eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Mas ao contrário de alegrarem-se por aquilo que Jesus tinha realizado, eles se prendem somente pelo ponto de vista econômico, porque ao trazer a libertação para aquele homem, Jesus tinha permitido que os demônios fossem para os porcos, e estes se atiraram no mar. E assim perdeu-se esta grande manada de porcos. E é por isso, então, que eles começam a pedir que Jesus possa ir embora da região deles. É uma reflexão para o nosso dia a dia.
Quantas vezes nós não nos apegamos mais às realidades deste mundo, não nos apegamos mais à realidade do dinheiro, à realidade dos bens materiais e acabamos nos esquecendo dos nossos irmãos e irmãs. É claro que precisamos dos bens materiais, o dinheiro é um bem necessário na nossa vida para que possamos manter-nos um pouco de dignidade entre nós. Mas infelizmente existem aqueles que são insensíveis à ação de Deus e têm muito mais em conta o rendimento financeiro, têm muito mais em conta os bens que possuem do que procurar a presença e a ação de Deus junto de si. É aquilo que fazem estes hoje. Eles viram o que Jesus tinha realizado. Eles viram que aquele homem estava sentado, vestido, no seu perfeito juízo, era uma pessoa renovada. Mas não alegraram-se com isso porque estavam mais presos aos bens materiais, estavam mais presos aos porcos que se haviam perdido. Nesse sentido, sempre fica este alerta para todos nós, para que possamos sempre dar o valor máximo na nossa vida à pessoa humana. Nada neste mundo tem mais valor do que a pessoa humana. Nada neste mundo tem mais valor do que os nossos irmãos e irmãs que dia a dia se fazem presentes diante de nós. E é isso que vem nos ensinar então o evangelista quando narra toda esta situação. Vem nos convidar para que, assim como Jesus, possamos dar mais valor à pessoa humana do que aos bens materiais. Possamos dar mais valor à pessoa humana do que ao dinheiro, do que às nossas finanças. Que possamos verdadeiramente, então, procurar viver esse verdadeiro valor, esse valor evangélico que tem a pessoa humana, que é filho de Deus. E assim somos todos irmãos uns dos outros, porque filhos do mesmo Pai. E possamos então valorizar a pessoa humana como ela realmente deve ser valorizada, como filho de Deus, como irmão de cada um de nós. Façamos a nossa oração para esse dia dizendo: concedei-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.